carta aos Coríntios, e a primeira carta aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1. Na escola de missões eu tenho dado aula sobre essa carta, mas nós vamos abordar um pouquinho diferente hoje pela leitura que nós temos lido nesse momento até sobre Coríntios. E a cidade de Corinto ela é uma cidade em especial idólatra, uma cidade, poderia dizer que as pessoas tinham fama de como se fossem demônios na terra, e as pessoas falavam que quando você estava indo para Corinto, para a cidade de Corinto, na Grécia, você estava prestes a se endemonizar. Então você ia virar como se fosse um demônio, você vai para o diabo, como se fosse isso. Então você está indo para Corinto, era dessa forma que era conhecida essa cidade. E Deus guiou Paulo a essa cidade, justamente para pregar o Evangelho ali. A cidade de Corinto também, havia um templo nessa cidade, a deusa Afrodite. E a deusa Afrodite era a deusa, na Grécia, a deusa conhecida como a deusa do amor. E na verdade era a deusa que liberava todas as práticas sexuais naquela época. E naquela cidade havia, alguns falam, eu estava estudando também, alguns falam que havia até 10.000 sacerdotisas cultuais. Na verdade, isso era o que? Eram prostitutas cultuais, que toda tarde elas desciam do monte que tinha na cidade de Corinto e iam para a cidade para se prostituir, como forma de culto a deusa Afrodite. E essa é a cidade de Corinto, qual Paulo foi. Era uma cidade comerciária, portuária, e ali havia as pessoas querendo, só pensando em riquezas, em como passar por cima do outro. Uma cidade boa para se viver, né? Assim, para quem não quer seguir a Deus. E Paulo foi levado por Deus a essa cidade. E nós sabemos que além de uma estratégia de pegar uma cidade principal, porque era uma cidade grande, tem o Espírito de Deus guiando em tudo. Então eu creio que além de Paulo ser um estrategista de tomar uma cidade tão grande, na verdade Paulo era um homem guiado pelo Espírito de Deus. E ele foi guiado a essa cidade. Mas hoje eu quero me atentar mais a carta de 1 Coríntios no capítulo 1, verso 17. E a partir dali nós vamos ver de uma forma expositiva como Paulo chegou a essa cidade e, na verdade, qual a tônica que da pregação de Paulo nessa cidade. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, como Paulo fala, Deus, que ele chega a essa cidade para pregar o Evangelho, e ele chega não se gabando, não mostrando que era um homem sábio, mas ele chega em fraqueza, Senhor. E assim, Deus, eu também chego, Deus, a este púlpito, Deus, em fraqueza, Deus, sabendo que por mim mesmo eu sou limitado, mas sabendo que dessa forma, Deus, o Senhor capacita, e assim o Senhor move, Deus. E assim eu oro, Deus, para que a Tua obra seja feita nessa noite, Pai. Amém. E que a Tua palavra seja dirigida a cada coração aqui, Pai. Amém. E que seja marcado realmente, para que isso venha a ser um marco de transformação na vida, Deus. Seja em uma área ou seja em toda a vida, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos viver para Cristo.
que nós possamos viver para a cruz de Cristo e não nos enchermos, Deus, com sabedorias e coisas deste mundo, mas sim permanecermos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, verso 17 da carta de 1 Coríntios. Diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui no verso 17, Paulo começa a mudar um pouco da apresentação da carta, dos problemas que ele foi informado, para dizer como ele chegou até eles e como foi a pregação deles. Paulo diz aqui no verso 17: porque não me enviou Cristo para batizar. Mas nós podemos pensar, como Paulo isso? Se nós somos enviados a fazer discípulos e a batizar em nome de Jesus, por que ele está dizendo que não foi enviado a batizar? Ele não estava dizendo assim, é claro que ele batizava, mas ele não era o João Batista, podemos comparar assim. E ele estava se defendendo aqui de pessoas que anteriormente haviam falado que foram batizadas por ele ou por outro homem, e as pessoas estavam dividindo a igreja, fazendo partidos. Eu fui batizado por Paulo, fui batizado por Apolo, fui batizado por Pedro. Então ele estava somente se defendendo. Mas eu quero que nós venhamos atentar para metade deste verso, e que isso vai decorrer toda a mensagem do capítulo 1 até o final e o comecinho do capítulo 2, que fala assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo tinha um chamado, e esse chamado consistia em pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui nós temos um grande dilema hoje em dia. E não só o chamado de pregar o Evangelho já é algo bom, mas uma vida do Evangelho também é algo bom. Porém, tanto o chamado para pregar o Evangelho como Paulo é algo difícil, como também a vida no Evangelho é algo difícil. E Paulo ele fala aqui de uma forma clara que ele foi enviado por Cristo para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui é um grande ponto que Paulo coloca. Nós não devemos pregar o Evangelho com a nossa sabedoria. Paulo era um homem culto. Paulo era um homem que era um grande homem de Deus. E antes de ele estar em Cristo, ele era um homem que sabia a lei. Ele era um homem que se esmerou na lei. E ele era zeloso na lei. Só que havia um porém. A partir do momento que ele encontrou Cristo e entrou nessa vida com Cristo, ele tomou cuidado de que a mensagem dele não vai ser baseada em sabedoria de palavra, mas sim na cruz de Cristo. Eu quero que essa mensagem ela seja centralizada em Cristo Jesus. Paulo trouxe essa mensagem e ele disse que a mensagem dele era baseada em Cristo. Como tem sido baseada a sua vida? Qual tem sido a centralidade da sua vida? A sua vida tem se centrado em Cristo Jesus? Ele tem sido o centro da sua vida? Ele tem sido o centro da sua conversa? Ou tem sido a sabedoria de palavras? A nossa mensagem, a nossa vida, as nossas palavras devem ter essa centralidade em Cristo Jesus. E Paulo ele fala para os coríntios: quando eu fui pregar para vocês, a minha mensagem, ela não era baseada na sabedoria que eu tinha de organizar as palavras, do conhecimento que havia em mim, mas a minha mensagem era baseada na cruz de Cristo. E ele tomou um cuidado. Não fala que ele chamou a sabedoria junto,
sabedoria de palavras. Não, fala que ele foi pregar o Evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ou seja, se nós pregarmos o Evangelho com a sabedoria de palavras, sem mostrar o verdadeiro Evangelho, que é a cruz de Cristo, nós estamos anulando o Evangelho. E isso não é Evangelho. Hoje em dia, tem tantas pregações baseadas em sabedoria de palavra, baseado em palavras e conhecimentos do mundo, em ciência, em ciências sociais, nas sociologias, na política, nas filosofias, nas questões sociais, mas não tem centrado a mensagem do Evangelho realmente naquilo que é o cerne do Evangelho, a cruz de Cristo. Paulo ele falou assim: eu tenho um cuidado de não anular a cruz de Cristo. Se tirarmos a cruz de Cristo e se tirarmos essa centralidade de Cristo Jesus, que estava na cruz, não existe Evangelho. Anula completamente a mensagem do Evangelho. Paulo fala que antes de ele chegar aos Coríntios, ele tomou esse cuidado para não pregar o Evangelho que anulasse a cruz de Cristo. E a partir daí ele começa falando sobre a cruz. Verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Essa palavra da cruz, o que é? É a pregação da cruz. Se nós, no grupo sexta-feira, eu até comentei um pouco sobre isso, mas não no tanto que nós vamos ver hoje, que é loucura realmente nós explicarmos para uma pessoa que não tem a clareza do Evangelho, e nós explicarmos a questão da cruz. De nós explicarmos que o nosso Salvador, Ele morreu. De que o nosso Salvador, Ele foi entregue à morte por nós. Porque o que nós somos levados a entender hoje em dia é que os heróis, eles não morrem. Os heróis, eles são pessoas que são destemidas e orgulhosas. E dessa forma, o mundo vai caminhando. Os poderosos são aqueles que se garantem na palavra. Os poderosos são aqueles que se garantem com as suas riquezas. São aqueles que estão bem garantidos à sua volta, na sua casa, com bens, com riquezas. Porém, a palavra da cruz, quando nós pregamos essa palavra da cruz, num mundo desse, onde os poderosos são dessa forma, onde os reis são assim, quando nós pregamos essa palavra da cruz, nós entendemos que as pessoas vão olhar para isso e vão dizer o quê? Isso é loucura. Somente por você crer nessa palavra, as pessoas já dizem que você é louco. As pessoas dizem que eu, por crer nisso, sou louco. Ou até, ainda mais por abandonar a vida que eu poderia ter. Dizem que somos loucos. Por causa dessa mensagem, por causa da palavra da cruz. Como tem sido a sua palavra? As pessoas, será que têm visto a sua vida e têm olhado isso e têm notado que isso que você está vivendo é loucura? Ou você tem conseguido conciliar as coisas, abraçar um pouquinho daquilo que é do mundo, para não ser tido como um louco? Cuidado, porque você pode estar anulando a cruz de Cristo. Paulo diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Quem são esses que veem isso? São aqueles que estão perdidos. São aqueles que estão indo ao contrário da salvação. Aqueles que se perdem. Aqueles que estão desviados do caminho que vai para a salvação. Aqueles que se perdem. São essas pessoas que vão dizer que o caminho da cruz, que a mensagem, a palavra da cruz, ela é o quê? Loucura. É o que Paulo fala. Mas aqui há uma mudança. Ele fala assim: mas para nós
que somos salvos, a palavra da cruz, o que ela é? Poder de Deus. E aqui nós vamos ver que o Senhor já tinha colocado em Isaías, olha o verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por que isso? Imagina só se eu realmente viesse hoje aqui e eu desejasse pregar nessa noite e por algum assunto, e eu pegasse a Bíblia e visse a palavra, que eu ia, talvez até essa aqui mesmo, e eu pegasse um monte de comentários, que hoje é muito fácil, que eu pegasse várias enciclopédias bíblicas para descobrir o significado de tudo que está aqui, e eu também fosse e perguntasse para um monte de pessoas e me informasse, e daí depois pegava e começava a olhar todas as palavras em grego e hebraico, tudo isso, e depois olhava para todas essas coisas, me preparava também em tudo, anotava tudo direitinho aqui também, e viesse aqui para pregar dessa forma. Eu poderia vir e pregar um bom sermão baseado na sabedoria humana, e poderia não tocar naquilo que é o cerne da questão, realmente, que é a cruz. Poderia dizer aqui que o Senhor está falando que as pessoas dizem que aqueles que creem na mensagem da cruz são loucos. Poderia dizer muitas coisas, só que nós precisamos entender isso, que uma palavra, que é a palavra da cruz, ela vem justamente para quê? Para destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos instruídos. Paulo, você pode pensar assim, Paulo ele era um homem que conhecia mesmo a lei, e conhecia, só que houve algo nele. Ele considerou tudo aquilo que ele aprendeu, e ele comparou com a revelação de Jesus. E quando ele compara a revelação de Cristo Jesus e as coisas que ele tinha antes, aquelas coisas que ele tinha antes da lei, a sabedoria toda da lei que ele tinha, o que ele faz? Ele joga no lixo. Ele fala assim, isso para mim é como esterco. E ele vai e ele fala assim, e é isso que eu quero, a revelação da cruz de Cristo. E aí realmente nós podemos ver que ele era um homem sábio, mas ele não foi destruído dessa forma. Talvez aqui eu sei, há pessoas muito sábias aqui, e talvez você seja uma pessoa muito sábia, e você entende que é sábio, e você veio nessa noite aqui entendendo que é uma pessoa sábia. E eu falo assim, cuidado, porque se a cruz não está em prática na sua vida, pode ser que toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda essa sua vida de conhecimento está te levando para o inferno. Porém, se você talvez veio aqui e você se considera um tolo, nossa, eu não sei nada, eu vou mal na escola, né? Ou, o meu trabalho lá talvez eu sou pior, eu quero dizer assim, tenha esse entendimento, mas não pare por aí. Venha assim para Cristo Jesus, e assim vai ser mais fácil você chegar para a cruz. Para Paulo ele teve que ter uma boa queda, mas para os apóstolos que foram pegos lá na beira do mar da Galileia, eles só tiveram crescimento a partir do momento que conheceram Cristo Jesus. Paulo ele teve que cair para depois subir, porque eles estavam com a sabedoria dele, no mundo da lei e tal. Os apóstolos, os apóstolos como Pedro e João eram iletrados, mas você olha para o Pedro ali em Atos, totalmente transformado, pregando com sabedoria coisas que estavam na lei, lá num rolo que eles não tinham como nós temos hoje aqui. E ele sabia, quando veio o Espírito Santo, ele falou, Joel, essa é a profecia que estava lá. Isso é a sabedoria que vem do alto. Isso é o poder da cruz. O Senhor ele vai nos levar à cruz. E isso
quanto mais você resistir, mais você vai ser levado ao chão. Mas quanto mais você ceder à obra da cruz de Cristo em você, mais Deus vai começar a trazer obras para você e mais você vai ser galardoado também. Então eu estou colocando um monte de ideias aqui por enquanto para nós entendermos o que Paulo fala dessa palavra da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, e para nós salvos o poder de Deus. Por isso no verso 20 ele vai e ele fala assim: onde está o sábio? Verso 20 ele fala: onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Onde está o sábio comparado com a cruz de Cristo? E vamos continuar aqui, eu vou falar um pouquinho dos judeus. E fala assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aqui o que nós vemos é: os judeus esperavam um Messias. Os judeus esperavam um Salvador para esse mundo. Mas só que esse Salvador que era esperado, como é que eles queriam? Um homem que viesse e fizesse sinais, poderoso a esse mundo. E quando veio Jesus, eles não conheceram esse homem. Quem é este? Esse é o Messias? Esse homem que é um galileu, que nasceu em Belém, mas mora na Galiléia? Quem é esse homem? Um tolo para esse mundo, talvez. Um homem que não é conhecido, não é reconhecido. Não, um rei. Quem é esse homem? Não reconheceram Jesus como um rei. E os gregos? Quem são os gregos? Todos aqueles que não são judeus. O que eles buscavam? Buscavam sabedoria. Se nós olharmos para Corinto, se nós olharmos para a Grécia, se olharmos para Atenas naquela época, Atenas era considerada a capital da filosofia. E até hoje nós vemos lá Platão, Sócrates, todas as pessoas que vieram antes de Cristo nessa terra. E ali eles pregavam as suas filosofias e falavam as suas grandes obras, os seus grandes pensamentos. Só que quando veio Jesus, e quando veio um homem como Paulo anunciando sobre Jesus, eles pensaram: quem é esse homem? Um homem que morreu, estão anunciando um homem que morreu na cruz. Porque muitas pessoas duvidavam realmente, até hoje duvidam da ressurreição de Cristo. Naquela hora, muito mais. Quem? Um homem está dizendo que esse homem que morreu numa cruz, que se deixou ser pego, esse é o Salvador? Então eles olhando isso, Jesus na cruz, tanto os judeus, como os gentios, como os gregos, eles consideravam loucura. Eles consideravam isso como algo ruim, como algo que não era possível de se crer. Mas, olha o verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui está a revelação. É em Cristo Jesus. Não é em outra pessoa. Não é o que você precisa não é conhecimento, mas é Cristo Jesus. Talvez, eu sei que, por exemplo, quando eu estive na faculdade, uma pessoa que está lá, ela tem que saber conversar num local de faculdade. E conversar sobre filosofias, principalmente na minha faculdade, sobre a sociologia e sobre o mundo. E uma pessoa que não sabe conversar disso, ela não tem espaço. Ela é excluída. Você precisa saber das coisas. Senão você não é reconhecido. Agora, se
veio uma pessoa a essa cidade de Corinto, que eram também dessa sabedoria do mundo, e chegam: eu quero falar sobre uma mensagem de um homem judeu que morreu, e ele morreu pelo seu pecado. Ele já estava prometido há muito tempo atrás, mas ele acabou morrendo, e ele, nessa morte, ele ressuscitou depois. Se chegasse e pregasse só isso, o que eles iam dizer? É loucura. É loucura. Só que a mensagem não termina aqui. Como trazer essa mensagem de loucura, que aqui só parece que é loucura até agora, uma mensagem de cruz como loucura, como uma doideira? Como trazer isso como uma palavra revelada? Como trazer isso como uma palavra viva? Isso só vai ser possível com uma vida em comunhão com o Senhor Jesus. Isso só vai ser possível com uma vida em intimidade com o Senhor Jesus. Isso só vai ser possível com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vai fazer total diferença. O Espírito Santo de Deus que fez a diferença em Paulo, quando ele teve a visão, que Deus falou para Paulo: Paulo, há muita gente em Corinto, e ali você deve permanecer. Essa visão e a capacitação do Espírito de Deus que o fez permanecer naquele lugar. E naquela vida realmente de entrega à pregação. Nós temos muitos seminaristas aqui, né? Cadê os seminaristas? Levanta a mão para eu ver aqui. Todos aqui vão ser mandados para algum lugar. Pode deixar. Todos aqui vão ser mandados para algum lugar. A gente não sabe para onde, ou aqui mesmo, alguns pode ser. Mas eu já cheguei a um local e pregar, sabe, sem entendimento, e talvez a palavra mesmo, e sem ter buscado o Espírito, e sem ter uma vida de oração. E aquela mensagem foi como se fosse em vão. Eu me senti muito mal depois disso, porque eu falei assim: Deus, eu não vim para isso. Eu não vim para pregar somente e falar um monte de coisa que é do meu conhecimento, que eu aprendi, que foi na minha cabeça. Eu vim para ver vidas transformadas. Eu vim para ver Cristo na vida das pessoas. Mas como isso é possível? E eu comecei a clamar ao Senhor. E ali o Senhor revelou: é uma vida em intimidade comigo. É uma vida em profundidade na palavra, e é uma vida em profundidade comigo. E aqui, todos aqui, os seminaristas, vão ser enviados a algum lugar. E ali, como é que você vai pregar o Evangelho de uma forma que vai mudar? Quando você buscar o Senhor. As pessoas que moram aqui em Curitiba, como você vai até o supermercado? E ali, você vai poder ser luz na vida daquelas pessoas. Ou você andando em qualquer lugar, ali a sua palavra vai ser diferente. Quando a sua mensagem ela for baseada na cruz, e essa cruz ter um significado na sua vida. E quando essa cruz ela for revelada pelo Espírito de Deus na sua vida. Senão você vai ser simplesmente uma pessoa que vai esquentar o corpo da igreja. E para isso não basta. O Evangelho não foi feito para isso. Por isso que a mensagem de Paulo fala que tanto para judeus como gregos nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não baseie sua palavra, não baseie sua vida em sabedoria deste século. Não baseie a sua vida da forma como você quer mandar aqui, da forma como você vê em livros, da forma como você vê no noticiário, da forma como você vê a sua vida acontecendo como a das outras pessoas. Não baseie a sua vida dessa forma. Baseie a sua vida em Cristo Jesus. E aqui eu quero agora tirar um pouco da parte do complicado desse mundo e trazer para a simplicidade da palavra.
Você só precisa de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Aqui fala o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, que é essa, a cruz de Cristo, ela é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, verso 26, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que tanta confusão? Por que tanta sabedoria? Por que tanta coisa enchendo a nossa cabeça? É o momento de nós voltarmos à simplicidade de Cristo. É o momento de nós abandonarmos as coisas deste mundo. É o momento de nós abandonarmos todo o conhecimento que colocamos até na palavra para pregar Cristo Jesus que vem desse mundo. É o momento de nós voltarmos para Cristo Jesus, que é loucura para o mundo. Aqui fala assim, no verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Eu sei que o Kiko, quando ele fala isso, ele pergunta assim, ele sempre fala, né? Olha para a pessoa, né, que está do seu lado. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Só que eu vejo que aqui, né, olhando para todos aqui, eu acho que é verdade essa palavra mesmo. Mas eu não quero só nesse sentido. Pensar. Eu quero pensar no sentido da loucura da pregação. Sabe o que é você ver pessoas que largam tudo e vão para Cristo Jesus? Loucura da pregação. Sabe o que é você ver pessoas que acordam cedo e vão orar? Loucura da pregação da cruz. Sabe o que é você ver pessoas que fazem o bem sem serem reconhecidas? Loucura da pregação de Cristo. Sabe o que é você ver milagres acontecendo pelo nome do Senhor Jesus? Loucuras realmente através da obra da cruz de Cristo. O Senhor Jesus, Ele nos revela nele mesmo todas as coisas que nós precisamos. Há um louvor que eu lembrei hoje que fala assim, te quero mais, desejo mais, que a profundidade das riquezas. Repete dessa forma. Eu sou um homem que gosto muito de saber das coisas. Gosto de pesquisar. E essa mensagem vem bem em confronto comigo. Gosto de ficar atento às coisas, às novidades. Seja o mínimo que for, eu gosto de ir a fundo. Eu gosto de pegar aquilo ali e pesquisar. E seja uma coisa que nem... Até a Thalita fala assim, mas por que você está vendo isso? Eu falo assim, eu não sei, nem sei por quê. Mas eu quero descobrir realmente para eu saber o que é aquilo ali. E eu vou a fundo. E seja na mínimas coisas, seja vai chover amanhã, vou ver. Vou lá na meteorologia, ver lá, está em tendência, probabilidade, tal. Neve. Não vai ter neve. Daí vejo essas coisas assim, eu vou a fundo. Só que nós precisamos entender que muitas coisas têm roubado. E eu digo isso por mim mesmo. Muitas coisas têm roubado. E de conhecimento desse mundo tem nos roubado do verdadeiro conhecimento que nós precisamos, que é o conhecimento da palavra, que é o conhecimento de Cristo Jesus, que é o conhecimento da cruz de Cristo. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Quanto tempo você passou hoje meditando na palavra? Quanto tempo você passou nesse final de semana meditando na palavra e meditando em oração com o Senhor? E quanto tempo você passou vendo televisão? E quanto tempo você passou
vendo coisas na internet. Ou a gente pensa que nós podemos colocar para os seminaristas: os seminaristas não tem internet, não tem TV. Mas quanto tempo você passou só conversando com o seu colega de quarto sobre coisas que não tem nada a ver com a palavra? Sobre como que foram as suas conversas nesses dias, ou nesses 2 dias, sábado e domingo. Como foi o domingo, que é para ser o dia do Senhor. Conhecimento do mundo e conhecimento de Deus. A cruz de Cristo, eu creio que ela tem sido loucura também dentro da igreja. Porque a igreja tem falhado em conhecer a cruz de Cristo. E esse é o cerne da mensagem. A palavra da cruz fala no verso 18 que é loucura para os que se perdem. Se o sofrimento de Deus, que é o exemplo em Cristo Jesus, se o sofrimento na sua vida tem te causado espanto, cuidado. Espanto no sentido não de você sofre, você sente dor, mas de você negar esse sofrimento, de você querer não abraçar o sofrimento, mas recusar o sofrimento. Então assim, cuidado. Conheça a cruz. Conheça Cristo. Porque é Ele que é o verdadeiro conhecimento. Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria. Em Jesus, que é loucura para as pessoas, você crer em Jesus, você falar de Jesus, você ter uma vida em Jesus. Em Jesus está, na verdade, a revelação para aquilo que satisfaz o teu coração. Dentro da igreja, amados irmãos, muitos seminários, e eu digo a maioria dos seminários, não tem valorizado a vida com Deus e não tem valorizado a cruz. Amados irmãos, muitas famílias não têm valorizado a cruz dentro do seu lar. Esses dias, conversando com o David falou assim: nós temos que colocar uma cruz ali, porque isso é a marca do povo de Deus. E realmente é a cruz. Como assim a cruz? Vamos olhar para os nossos irmãos martirizados. Sofreram na cruz, não significa que foi assim. Alguns foram assim mesmo, na cruz, mas alguns morreram. Abrace a cruz de Cristo. Abrace o conhecimento da cruz de Cristo. Abrace o conhecimento de Cristo Jesus. É só Jesus. É em Cristo que está tudo o que você precisa. É em Jesus o que está tudo o que você precisa. E muitas coisas nesse mundo têm nos levado a nos enganar e perder tempo. Há um pastor que ele fala que uma das maiores armas do diabo nesse tempo é o entretenimento. E é verdade. Porque quanto mais nós pode ver, a vida das pessoas hoje em dia, e até dentro da igreja, ele vem em entretenimento. Jovens passam várias e várias horas em jogos. Horas e horas, uma vida disso. Tudo algo que passa. Pessoas passam horas e horas do dia em Facebook. Pessoas vendo a vida dos outros. Muitas pessoas têm perdido a sua vida com o entretenimento e recusando a cruz de Cristo. E depois vem: mas a minha vida não vai bem. Eu estou tão mal, sabe? Às vezes eu não sinto que estou bem, mas é a falta da cruz na sua vida. Mas eu estou com sofrimento. Mas esse sofrimento é causado pelo Evangelho ou é por você mesmo? A mensagem da cruz revelada para você, ela se torna algo que você vai abraçar. É loucura para os que se perdem, mas é poder. Grava isso, é poder de Deus para os que são salvos. Se há sofrimento, e esse sofrimento vem de Cristo, esse sofrimento de Cristo Jesus para você é poder. É poder de Deus.
A mensagem do Evangelho é baseada na morte de Cristo Jesus, Cristo crucificado. E Cristo Jesus é o poder de Deus. Cristo Jesus morto foi quando Ele pagou por todos os pecados. Quer seja loucura para os gentios, quer seja algo que os judeus não esperavam. E para nós tem que ser o quê? Ó maravilhosa cruz. Ó maravilhoso Jesus. Sem o Senhor não tem sentido a minha vida. Sem o Senhor eu sou nada. Posso ter o conhecimento de uma grande universidade. Posso ter o conhecimento de Harvard, Cambridge. Mas o teu conhecimento, Senhor Jesus, vale muito mais do que isso. Posso ser uma pessoa desconhecida no mundo inteiro, mas eu conheço Cristo Jesus. Eu conheço a mensagem da cruz. Tem um louvor, né, que a gente fala: se eu amo a mensagem da cruz, até poder eu vou, até morrer, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Muitas pessoas cantam esse louvor sem ter o entendimento da mensagem da cruz, porque cantam e continuam negando a cruz. Cantam e continuam negando a Cristo Jesus. Jesus, Ele veio a esse mundo, Ele foi para a cruz, Ele morreu na cruz, e ali Ele foi salvação e poder para judeus e gentios. Nós estamos aqui para ir à cruz, e na cruz nós iremos ser entristecidos, mas alegres, angustiados, porém reanimados, animados. Uma forma sobrenatural, loucura, porém poder de Deus. Poder de Deus. É um assunto meio... Eu passei horas pensando nisso aqui, mas às vezes é difícil de colocar. Porque a sabedoria, eu falei assim: Deus, eu não quero nada de sabedoria nesse ponto. Se eu vou falar sobre isso, eu quero o poder de Deus. Mas é muito mais difícil você falar no poder de Deus do que você falar com sabedoria humana. Há um pastor que ele fala que o estudo da palavra, isso é comum, com certeza, o estudo da palavra é algo que vai talvez te dar glória. Porque as pessoas vão falar: nossa, aquela pessoa estuda tudo. Ok. E não é algo que você deve parar de estudar. Porém, muitas pessoas têm deixado de buscar o conhecimento do Senhor. Como conhecimento do Senhor? Orar. Sabe, quem toca o violão, pegar o violão, ir lá para um lugar: Senhor, eu vou passar aqui com o Senhor. Sabe, pegar um louvor, ligar ali o seu celular. Hoje está tão fácil o celular, pega lá, bota lá, mas não aqueles louvores do eu, sabe? Pega um louvor antigo, gente. Olha só essa mensagem da cruz. Esses de hoje em dia, gente, está muito longo. Está horrível. Eu não consigo ouvir muito mais essas coisas. Tá? As letras são horríveis, gente. Não são letras bíblicas. As letras de antiga, Isaac Watts. Isaac Watts foi, sabe aquela: oh maravilhosa cruz, oh maravilhosa cruz, a morte estava sobre mim e agora vives tu. Tem entendimento? Maravilhosa cruz. A morte estava sobre mim e agora eu estou livre. Irmãos, não é... É claro que a gente canta muitos desses... Hoje ainda tem uns que se salvam, né? Mas a profundidade do Senhor, ela tem sumido por causa de entretenimento, de coisas entrando, e de pouquinho em pouquinho vai minando a gente. E coisas que até parecem bonitas, mas vai minar. Por isso, irmãos, reparai na vossa vocação. Você é um vocacionado pelo Senhor, você é um chamado pelo Senhor. Vá à cruz. Ah, mas dói. Dói porque eu sei que dói. Mas vá à cruz. Vá à cruz. E você vai ver que é o poder de Deus. Seja no trabalho, seja na faculdade,
Vá à cruz. O que é cruz? É humilhação. Seja na família. Vá à cruz. E você vai ver o poder de Deus agir na sua casa, na sua universidade, no seu trabalho. Você vai ver o poder de Deus. A mensagem é a cruz. A mensagem é Jesus. Loucura para o mundo. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Porque as pessoas cheias de conhecimento vão olhar assim: mas quem é esse? Como é que ele está falando desse jeito? Isso vai espantar as pessoas. Mas não você ser como eles. Não você se igualando a eles. Não você ser uma pessoa que consegue discutir da mesma forma que essa pessoa. Isso não vai. Por isso que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Quantos desprezados nós temos aqui? Desprezadas. E aquelas que não são? Quantos não são nós temos aqui? Olha que uma aqui bem grande. Os não, sabe? Como assim os não são? Aqueles que não são nada. É isso que ele está dizendo. Deus escolheu essas pessoas. Deus escolheu elas. Mas como é que Deus escolheu Paulo? Se ele era um homem que ele era um homem sábio, né? Grande, eloquente e tal, zeloso, porque ele se absteve dessas coisas. Ele teve um encontro com Cristo. E ele foi humilhado. Entrou em Damasco com ajuda pelas mãos. Ficou cego. Aquele que era o touro indomável, segundo Hernandes Dias Lopes fala, né? E foi humilhado. Desprezou as coisas. E de certa forma ele se tornou desprezado depois. Ele se tornou humilhado. Mas depois vem a glória. A glória daqueles que estão em Cristo e participam da glória de Deus. Mas olha por que Deus também faz isso. E ele fez isso tudo para reduzir nada às que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que Deus faz isso? Porque a glória é dele. Por que Deus faz essas coisas? Porque a glória é só dele. Verso 30. Mas vós, não só Corinto, mas vós sois dele. Em Cristo Jesus, vocês são do Pai. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então olha só, a riqueza que há em Jesus. Se você está em Cristo, se você tem Cristo Jesus, olha só o que Jesus se tornou da parte de Deus. Ele se tornou sabedoria. Quando você nega a sabedoria desse mundo, quando você nega o conhecimento desse mundo, quando você nega o entretenimento desse mundo, olha o que você recebe: a sabedoria. Como assim? Jesus é sabedoria. Quando você nega as coisas que para esse mundo é importante, olha o que você recebe: justiça. Quando você nega a justiça própria, você vai receber a própria justiça em Cristo Jesus. Você é justificado em Cristo Jesus. Que mais? Quando você nega a si mesmo, e quando você está em Cristo, você recebe santificação. O que não acontece se você buscar a sabedoria desse mundo. Você não recebe santificação. Se você buscar conhecimento desse mundo, você não recebe santificação. Por isso que é em Cristo e você recebe redenção. O que é santificação? Você se tornar puro. O que é redenção? É você ser transformado, você ser resgatado. O que é você receber a justiça? É você ser uma pessoa que era culpado e você agora se torna justo em Cristo. O que é você ser sábio agora? É você estar em Cristo. Estar em Cristo você se torna sábio, justo, santo e também aquele que é resgatado. É isso que o Senhor quer trazer. A mensagem da cruz, ela traz a revelação de Cristo. Cristo Jesus, morto, ressurreto. Ele vai nos mostrar
que nós temos agora a salvação, nós temos agora a santificação, nós temos agora a justificação, nós temos a regeneração. Isso só está na mensagem da cruz. E terminando aqui, vamos ler só o começo do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como é que Paulo chegou lá? Ele não chegou com ostentação de linguagem. Ele falou assim: resolvi, quando eu cheguei para vocês para pregar o Evangelho, resolvi nada saber. Eu resolvi não saber de nada mais. Resolvi pregar Jesus. Eu resolvi falar de Cristo com amor, com intensidade de espírito, com uma vida crucificada que eu tenho também. Paulo falando para os Coríntios. Resolvi pregar dessa forma. Como você pregaria? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus. Isso aqui é a mesma coisa que o verso 17 do capítulo 1. O verso 17 do capítulo 1, no final fala que: mas pregar o Evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. No verso 2 do capítulo 2 fala: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É a mesma coisa. Eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus. E olha como é que ele chega para pregar. Ele não chega para pregar orgulhoso: eu sou Paulo, o grande apóstolo. Não. Ele chega para pregar como? Eu fui pregar para vocês como? Eu fui em fraqueza. Verso 3. Em temor e grande tremor. Eu fui em fraqueza, temor e grande temor. Ele reconhecia isso. Como vamos fazer a obra, essa igreja tão pequena? Em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ah, mas nós não deveríamos ser aqueles que estão avantes, sabe? Aquelas pessoas que são grandes. Em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ah, mas como que nós vamos ter diferença nesse mundo? Em fraqueza, em temor e em grande tremor. Como que eu vou fazer diferença lá na faculdade? Lá no meu emprego? Em fraqueza, em temor e em grande tremor. O que é temor? É você temer. Alguém aqui já chegou assim, uma coisa que você não sabia fazer e você tremia? Sabe aquelas, quando vai as crianças, né, na escola, lá, ele está lá na frente, vai ter que ir lá na frente. Daí você vai ver lá teu amiguinho, daí, olha, ele está tremendo, ele está lá assim. E esse é o tremor de nervosismo. Como é que Paulo foi pregar aos Coríntios? Tremor. Porque ele sabia que ele não era capaz. Como que nós vamos pregar o Evangelho? Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu temo como falar a palavra. Eu não sou sábio, Pai. Na verdade, toda a minha sabedoria é um lixo. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Como vou tomar minha decisão de amanhã? Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, como eu vou fazer as decisões da semana, do meu resto da vida? Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu dependo de Ti. Eu tremo, porque eu não sei. Mas o Evangelho é enviado para aqueles que não são, não para os que são. Essa é a questão. Senhor, eu tenho muitas coisas, mas eu sou fraco. Eu não consigo. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé
fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo não foi pregar com uma grande linguagem persuasiva. Eu fui esses dias, ano passado, esses dias ano passado, numa livraria evangélica. Cheguei na livraria evangélica e tinha um livro lá, assim, bem na frente. Quando eu entrei ali, aquele livro lá, escrito bem assim, O Poder da Persuasão. Eu fiquei bravo com aquele livro. Mas não falei nada com a pessoa que lia. Mas, como é que pode estar um livro desse? A pessoa não leu Coríntios. Um livro, uma livraria evangélica sobre poder de persuasão. Nunca! Isso poderia estar na mão de um crente. Paulo, ele foi pregar, não com linguagem persuasiva de sabedoria, mas com demonstração de poder e do Espírito. Você deve buscar a palavra. Você deve se enriquecer na palavra, mergulhe na palavra, medite na palavra, busque conhecimento na palavra, leia o que você puder ler, mas não esqueça que a sua palavra, ela vai precisar de demonstração de poder e do Espírito, e isso só vem direto de Cristo Jesus, direto de Jesus, não vem de livro de persuasão, não vem de livro sobre coisinhas aí. Como salvar, autoajuda, sabe? Autoajuda é coisa pra mim, jogar numa fogueira. Pra mim não serve. Crente não precisa de autoajuda para levantar ego. Crente precisa ir para a cruz. Ali o seu ego vai estar bem. Melhor coisa vai ser ali. Ali você vai estar bem. Jesus foi para lá e Ele ressuscitou. Se nós formos para lá, nós ressuscitaremos com Ele. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se eu pregasse o Evangelho aqui em sabedoria humana, olha gente, 10 técnicas para você ser um grande pregador, 10 técnicas para você ser um homem da Bíblia, 10 técnicas para você ser uma mulher gentil na sua casa, 10 técnicas para você ser uma mulher submissa, tal. É assim, né? Tem uma tal de pregador aí que é assim, né? É técnicas, é passos, é coisas. Vai fora. Metodologia, não vale a pena. Porque você vai estar baseando, você vai tendo muletas em sabedoria humana. E quando essa sabedoria humana cai, você cai também. Baseia a sua fé em Cristo. Em Cristo. Para não, é o verso do início, não anular a cruz de Cristo. Não anular o poder de Deus na sua vida. Podemos falar mais, mas eu creio que basta. Não tem o que ser feito. Nós já sabemos talvez disso. Mas o Senhor me fez ver Corinto novamente e falar sobre isso. Precisamos voltar nossos olhos e a nossa vida e desejar a cruz de Cristo. Mas é tão difícil fazer aquilo para o Senhor. Faça. Mas faça. Haja em fé. É fé que basta. Mas tenha prudência. Com certeza tenha prudência. A palavra não vai entrar em contradição. Prudência. É como se houvesse a prudência nesse lado e a fé aqui. Fique aqui. Encha-se de fé, encha-se da prudência do Senhor, que você vai encontrar o caminho da cruz. Jesus não foi imprudente em caminhar na cruz. Ele foi sábio. Ele foi sábio. Jesus não foi imprudente em caminhar crendo na vontade do Pai. Ele foi sábio e prudente, porque ele sabia que aquilo ali valia a pena. Se você crê em Cristo Jesus, se você quer viver um evangelho que vale a pena, e não esse que está sendo pregado aí, com persuasão de palavras, com sabedoria humana, e até a sabedoria de Deus aplicada com sabedoria humana.
Se você quer ser diferente, gostaria de convidar você a se colocar em pé. Para Deus, não. A salvação ela só virá se nós estivermos com os nossos olhos em Cristo. A salvação só virá quando nós desejarmos a cruz de Cristo. Porém, Paulo ele tinha um cuidado de não anular a cruz de Cristo. E quem somos nós? Quem somos nós para queremos colocar sabedoria humana, nossas técnicas, negociarmos com o mundo para anular a cruz de Cristo? Quem somos nós? Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, eles receberam a recompensa. Vale a pena. Vale a pena estar em Cristo. Ali você é justificado, ali você é santificado, ali você é regenerado, ali você é transformado. Se você está aqui essa noite, é que a obra de Deus não terminou na sua vida. Talvez você pensou assim, Deus tem esquecido de mim. Não, se você está ouvindo isso é porque justamente Ele quer mais. Não é para parar. Não é para parar. Não é para você falar assim, não, eu vou dedicar meu tempo. Não, é para você romper em fé. Para você ir mais profundo. Ir mais profundo no Senhor. Vamos orar. Comece orando por você mesmo, falando com o Senhor. Falando para o Senhor sobre essa questão. Talvez você possa considerar, mas eu não sou sábio mesmo. Eu tenho buscado sua cruz, mas o orgulho pode parecer dessa forma também. Ou uma escapatória. Todos nós somos bons em algumas coisas. Mas nós devemos dizer que o conhecimento que mais desejamos deve ser Cristo. Cristo Jesus. Centralidade em Cristo Jesus. Vida em Cristo Jesus. Glória na pregação. Vem através de Cristo Jesus. Porque Ele vai trazer a salvação. Oh Senhor. Oh Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Pai. Vivemos, Deus, segundo o nosso desejo, segundo o nosso conhecimento, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Deus, anular a cruz de Cristo em nossa vida, Senhor. Se há um desafio de, pregarmos o Evangelho aqui mesmo em Curitiba, em algum lugar longe, Deus, que o Senhor coloque a nós, Deus, para não anularmos, Deus, essa cruz. Se há uma cruz, Deus, em nossa casa, Pai, em nosso lar, nos nossos afazeres, trabalhos, Deus, não anule, Senhor, porque isso é o poder do Senhor em nós. Ó Pai, também nos ensina a termos mais do Teu Espírito, Senhor. Ó Pai, o segredo da Tua palavra fala que não é por persuasão, não é pela sabedoria, mas sim é pelo Espírito do Senhor. É o poder do Senhor, é a demonstração do Espírito do Senhor. E isso vai nos tornar sábios, até para o mundo. Quem são essas pessoas? Isso vai ser loucura para eles, porque eles vão pensar, quem são estes? Quem são estes? Que toca tão profundo ao meu coração. Deus, toca em nós, Senhor. Toca em nós, Senhor. Pai, eu oro, Deus, pelas nossas vidas, Deus. Para nós como igreja, Deus, que não venhamos a esquecer disso, Pai. O Senhor constantemente nos lembra, Deus, dessa mensagem, Deus, da cruz, dessa mensagem séria, Pai, da cruz do Senhor. Ó Deus, que tantas vezes negamos, até nem podemos, negamos durante o dia, Pai, em poucas coisas, negamos a cruz de Cristo e perdemos o poder do Senhor, que o Senhor está querendo dar a nós naquela hora, Pai, por coisas pequenas, Pai. Oh Deus, há tanto de nós em nossos corações ainda, Pai. Deus, se o Senhor Jesus ainda
tivesse um pouco dele, de orgulho, na hora da cruz nós não estaríamos aqui. Pai, se queremos passar o Senhor para outras pessoas, nós precisamos morrer. Nós precisamos da cruz. Nós precisamos do Senhor Jesus. Profundidade de riquezas que há em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, incomode a cada um aqui. Eu suplico a Ti, Senhor, incomode-nos, Senhor. Incomoda-nos, Deus, a buscarmos a Ti. Deus, a entendermos, Deus, as coisas conforme o Senhor. Deus, a sermos cheios do Teu Espírito, Deus, e a não nos conformarmos, Deus, com a sabedoria desse mundo, Deus, ao conhecimento desse mundo, Deus, as coisas que esse mundo oferece, Pai. Deus, olha para esse local, Pai. Tantas pessoas em pé aqui agora, Pai. Eu suplico a Ti que realmente seja com conhecimento, com entendimento que se levantaram, Pai. Com entendimento do verdadeiro Evangelho, Pai. Pai, que a Tua misericórdia recaia sobre nós, Deus. Deus, eu sei que Tu és misericordioso, mas manifesta a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Estamos necessitados da Tua misericórdia, Pai. Com tanta batalha, com tantas lutas, mas tudo isso, Deus, irá trazer o poder de Deus. Pai, se nas escolas somos impedidos, Deus, isso também faz parte da cruz de Cristo. Isso é poder de Deus. Pai, se temos sido falado mal, Deus, de nós, Deus, se tem sido processos contra a igreja, Pai, isso tudo é poder de Deus para conosco, Pai. Se em fraqueza, Deus, temos estado, Pai, se em temor e em tremor temos vivido, Pai, isso tudo, Deus, é para a glória do Senhor e é o poder do Senhor em nós, Pai. Deus, nos ensina a caminharmos em fé, Pai. Deus, nos ensina a caminharmos, Deus, perseverantes na cruz de Cristo, Pai. Perseverantes na cruz de Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para terminar, eu vou ler o verso. Eu vou pedir para a Lídia já, que a Lídia vai fazer ceia. Eu vou ler um verso que está no capítulo 2 ali mesmo. Capítulo 2. Verso 10 fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vou ler de novo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O segredo está em buscar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e ali está as profundezas de Deus. Amém?